Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, estou passando aqui hoje para deixar algumas orientações em relação ao nosso sexto roteiro de estudos. Então, vocês têm aí nesse roteiro a proposta do estudo de uma parte muito importante da matemática, que é a álgebra. Alguns vão falar assim: ué, professora, a senhora pulou um capítulo do livro, né, lá do tratamento da informação. Nesse momento é necessário que nós realizássemos o estudo desta parte, né, desse capítulo da apostila. Então, nós pulamos um capítulo, mas posteriormente nós vamos retornar a esse capítulo, ok? Então, nós vamos começar a estudar a álgebra, né? Nós vamos falar das expressões algébricas, né? Lá no nosso capítulo 6 da apostila. O que é essa álgebra? Né? Vamos lembrar o que é a álgebra? A álgebra ela é uma parte, né, da matemática onde nós vamos realizar o estudo das operações, das sentenças que vão apresentar números e letras também. Né? Essas sentenças matemáticas que apresentam números e apresentam letras, elas são chamadas de sentenças algébricas. Dentro dessas sentenças algébricas, nós podemos ter equações, nós podemos ter expressões algébricas, né? Nós podemos ter fórmulas. Estas sentenças, elas são chamadas também de modelos matemáticos. Olha só nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Olha aí, dei uma passeada aí nessas imagens. Quantos modelos matemáticos nós temos aí, né? Alguns que vocês já viram e outros que vocês não viram, né? Mas vão conhecer ainda no decorrer dos estudos, certo? Então, gente, nós vamos falar um pouquinho, né, agora sobre essa linguagem, né? Essa linguagem matemática, utilizando símbolos. Vocês já sabem que quando nós temos uma sentença algébrica, vão aparecer as letras. Essas letras, elas estão no lugar de números. Elas representam valores numéricos que, até um certo momento, são considerados desconhecidos, né? Quando, né, nós representamos uma situação por uma sentença matemática, onde nós vamos utilizar números e letras, essa sentença, como eu comentei agora, ela é chamada de modelo matemático, né? E nós temos situações em muitas áreas do conhecimento que vão envolver modelos matemáticos. Atualmente nós temos ouvido aí pela mídia, né? Nós estamos vivendo, né, uma pandemia e os números da pandemia são apresentados diariamente para nós através de um gráfico, né? Através de modelos matemáticos. Então, no início, vocês se lembram das projeções, né? O gráfico ele tem uma curva, né? Para se definir, né, aquele gráfico, usou-se um modelo matemático. Então, para vocês conseguirem associar essa parte da matemática às situações da realidade, onde é que aplica a álgebra? Ela é aplicada em muitas situações. Quando nós realizamos estudo da álgebra, muitos alunos eles acham que é um estudo muito desconexo da realidade, porque tem muito cálculo, né? Na verdade, a álgebra ela é utilizada como ferramenta para resolver situações. Então, é uma parte onde tem muita técnica de cálculo mesmo, né? Então, muita coisa vocês vão ver que vocês já conhecem e aparecerão outras, né, outras situações novas, né? Então, nós vamos tratar, né, das expressões algébricas, das fórmulas e das equações nesse capítulo do nosso livro, certo? Para nós falarmos dessas sentenças chamadas de algébricas, nós vamos ver, né, alguns modelos algébricos para representar algumas situações que já são conhecidas por vocês. Podemos notar, né, a presença da álgebra na geometria. Veja só aqui estes exemplos que nós temos. Ó, vocês podem acompanhar essa aula lá pela página 72 do livro de vocês, tá bom? Então, veja só, nós podemos usar um modelo matemático para calcular a área de figuras geométricas planas. Olha só a formulazinha da área do retângulo. Olha aqui, como é que eu encontro a área do retângulo?
né? É a base vezes a altura. Para representar a base do retângulo, nós utilizamos aqui a letra B e a altura, a letra H. Então, o produto entre B e H, né, ele vai nos dar a área desta figura. O B, ele representa um número, né, que vai determinar aí o comprimento, a base do retângulo. O H representa outro número. Então, para vocês verem, as letras estão no lugar de números. Então, nós temos a sentença A igual a B vezes H. Eu posso calcular, né, quando eu tenho valores numéricos para essas letras, eu vou substituir. Então, vejam vocês aqui, ao lado eu já tenho uma aplicação da minha fórmula. Se o comprimento, se a base é 6 e a altura é 2, no lugar de B eu vou utilizar o número 6 e no lugar de H o número 2. Então, 6 vezes 2, 12. Então, nós efetuamos o cálculo. Nós fizemos aqui a substituição das letras pelos seus respectivos valores numéricos, tá certo? Aqui nós temos uma fórmula, né? Aqui nós temos outra fórmula. Agora nós temos aqui uma sentença que vai nos dar a fórmula da área, do cálculo da área do triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. A base do triângulo foi representada pela letra B e a altura pela letra H. Muitos alunos perguntam, professora, por que se utiliza H para a altura nas fórmulas? É pela origem da palavra em outra língua, tá? Não é na nossa língua brasileira, por isso que utiliza o H, tá bom? Então, B vezes H dividido por 2, né? É a fórmula para calcular a área do triângulo. Se eu tenho o valor da base e o valor da altura, olha só aqui ao lado, é só substituir e calcular o valor numérico. Aqui nós temos mais uma situação, onde nós temos mais um modelo matemático para representar associado com a geometria. Então, olha aí, a área da figura formada por 4 quadrados. Nós temos aí 4 quadrados. Para calcular a área de um quadrado, todos vocês já sabem que é lado vezes lado. O lado desse quadrado aqui, ó, foi representado pela letra A. Então, A vezes A, né? Lado vezes lado, vai ser A ao quadrado. Como nós temos 4 quadrados aí, a área da figura toda é 4 vezes a área de um quadrado, né? 4 vezes A elevado ao quadrado. Se eu tenho o valor numérico, aqui ao lado, é só substituir e efetuar o cálculo. Então, gente, essas sentenças que nós vimos aí, né? Essas fórmulas, né? Essas expressões algébricas, são modelos matemáticos. Esses modelos matemáticos, eles podem ter, né, eles têm esses nomes especiais, fórmula, equação, expressão algébrica. Nós vamos estudar nesse capítulo, especificamente, as expressões algébricas que foram chamadas de polinômios. Professora, que nome diferente é esse, né? Não era expressão algébrica, agora já é polinômio. Bom, um polinômio, ele é uma expressão algébrica que tem vários termos, tem mais de um termo. E quando eu tenho uma expressão algébrica com um único termo, se diz que eu tenho um monômio. Mas o que é isso? Um termo. Então, vejam só vocês aqui, ó. A área desses 4 quadrados aqui, ela pode ser dada pela sentença 4A ao quadrado. Essa expressão 4A ao quadrado, ela é um monômio. É uma expressão algébrica que ganhou o nome de monômio, porque ela só tem um termo. O que significa esse um termo? É uma expressão que na sua forma reduzida, ela não vai apresentar a operação de adição e nem de subtração. Observem vocês que ela tem um produto, 4 vezes A elevado ao quadrado. Então, essa é a definição de monômio. Ele é uma sentença, né? Uma expressão algébrica que tem um termo. Ele pode ser representado pelo produto de um número com uma letra ou de um número com várias letras. E ele pode ser representado também só por uma letra ou só por um número, ok? Então, isso é um monômio. Nós vamos estudar nesse primeiro momento os monômios. Tá? Quando eu tenho uma soma de diferentes monômios, eu vou ter um polinômio. Esse meu polinômio pode ter 2, 3, 4 ou mais termos.
O que vai separar um termo do outro? Os sinais de mais e menos, ok? Então, nós vamos falar agora dos monômios. Então, vocês já sabem que o monômio é uma sentença matemática algébrica, né? Ele é uma expressão algébrica que só tem um termo. O que significa isso? Eu posso ter um produto de números com letras, né? De um número com uma letra. Então, vejam só vocês. Quando eu tenho, né, um monômio ou quando eu tenho uma expressão algébrica qualquer, eu posso calcular o seu valor numérico. Isso que nós fizemos aqui ao lado, quando nós substituímos o valor de A por 1 e efetuamos o cálculo, nós calculamos o valor numérico desta expressão algébrica. Então, é importante que vocês se lembrem de como é que se faz isso, tá bom? Bom, mas vamos voltar a falar dos nossos monômios, né? É um termo. Aqui nós temos exemplos de alguns monômios. Então, vejam vocês aqui. Esse primeiro exemplo é um produto de duas letras, x vezes y, ou simplesmente xy. Isso é um monômio. AB sobre 2, né? AB dividido por 2. Isso é um exemplo de um monômio. 5A ao cubo também é um monômio, tá? Então, quando eu tenho um monômio, é importante que eu identifique duas coisas importantes que ele tem. Nos nossos monômios, nós encontramos números e encontramos letras. Cada um desses elementos tem um nome especial. Os números, eles vão ser chamados de coeficientes e as letras de parte literal. Então, observem comigo aqui. Nesse primeiro exemplo que nós temos aqui, ó, lá no nosso primeiro exemplo, xy, quem é o coeficiente? Quem é o número que aparece nesse termo, nesse monômio? Ué, professora, não apareceu nenhum número. Quando não aparece nenhum número, é porque esse número é 1. Então, o coeficiente desse monômio é 1. Quem é a parte literal desse monômio? Xy. No segundo exemplo, quem é o coeficiente? 1/2, é a fração 1/2. E a parte literal, AB. No terceiro exemplo, quem é o coeficiente? É o número 5. E a parte literal é A ao cubo. Ok? Então, nós falamos aí, né, dos elementos, da estrutura, da formação do monômio. Importante vocês lembrarem que todo monômio tem um coeficiente e uma parte literal. Coeficiente é o número, parte literal são as letras. Ok? É importante também a gente lembrar o que não pode ser um monômio. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de sentenças que não são consideradas monômios. Então, veja aí no item A, 2x mais 5. Não é monômio porque tem dois termos. Para ser monômio tem que ter um único termo. Ali nós temos dois, então não é monômio. No segundo exemplo, nós temos ali uma situação com a variável, né? A letra, o valor desconhecido no denominador. Isso também não é considerado monômio quando nós temos uma sentença dessa natureza, quando a letra, tá? Quando a variável aparece no denominador. Isso é uma fração algébrica, um assunto que nós vamos estudar em outro momento. E no último, quando a variável, quando a letra, né, esse valor aparece dentro da raiz, também não é considerado um monômio, tá bom? Então, nós temos aí essas três situações que não são monômios. Bom, mas vamos então voltar a falar da estrutura do monômio, né? Nós vimos ali, agorinha nós falamos do coeficiente da parte literal. Então, quem é o coeficiente aí desse monômio? Menos xy, é menos 1. Quem é a parte literal? Xy. Quem é o coeficiente desse segundo monômio aí? 1/2. E a parte literal, AB. No último, né, 4z ao quadrado, ou melhor, na terceira linha, nós temos o coeficiente 4 e a parte literal é z ao quadrado. O número do expoente, pessoal, ele fica junto com a parte literal, tá bom? E no último caso, nós temos que o coeficiente é 5 e ele não tem parte literal. Quando nós temos um número sozinho, ele é um monômio, tá? Sem parte literal, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, o que é um monômio. Agora é importante nós sabermos analisar o que são monômios semelhantes. Olha a palavrinha aí, semelhante. Né? O que significa isso? Alguém vai falar assim, professora, semelhante é algo parecido. Mas na álgebra,
O que é semelhante é aquele monômio que tem exatamente a mesma parte literal que outro, tá? Então, veja aí, monômios que têm a parte literal, a mesma parte literal, são chamados monômios semelhantes. Nós temos aí alguns exemplos, né? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 monômios. Vamos observar, vamos tentar identificar entre esses monômios aqui, quem são os monômios semelhantes? Então vejam vocês aí o 3x ao quadrado. Olha a parte literal, x ao quadrado. Lá na frente nós temos outro com a mesma parte literal, o menos x ao quadrado. Então esses dois monômios são semelhantes porque têm a mesma parte literal, ok? Vamos ver mais um. Quem é semelhante a esse terceiro monômio aí, ó, 12xy? Ele é semelhante com menos 7xy, porque tem a mesma parte literal. Alguém poderia pensar assim, professora, se fosse xy e no outro fosse yx, eles seriam semelhantes, porque a ordem dos fatores não altera o produto, ok? 8p e 2p sobre 5 também são semelhantes, ok? E agora, 1 meio e AB ao cubo e 3AB sobre 4, eles são semelhantes? Não. Por que que não são semelhantes? Porque a parte literal é diferente. Alguém pode pensar assim, ué, professora, mas tem A e B da mesma forma. Mas observem vocês que em um dos termos o B tem expoente 3 e no outro não. Então, isso faz com que eles sejam diferentes. Então, tem que ter a mesma parte literal, as mesmas letras com mesmos expoentes, ok? Então, nós falamos até agora o que são monômios, é importante que vocês lembrem. É importante que vocês lembrem do que é o coeficiente, do que é a parte literal e o que são monômios semelhantes, certinho? Bom, as expressões algébricas que têm um termo são chamadas de monômios. E as expressões algébricas que têm 2 termos ou mais? Então, de acordo com a quantidade de termos, as nossas expressões vão ter nomes especiais. Se é um termo, monômio. Se tem 2 termos, olha aí o exemplo, 5AB mais 7B, são 2 termos, está separado pelo sinal de mais, é um binômio. Se tem 3 termos, vejam só, 7x mais 5y menos 6xy, são 3 termos, é um trinômio. E se tem 4 termos ou mais, vai ser chamado simplesmente polinômio, ok? Então, nesse capítulo do livro, nós vamos estudar, né? Vocês vão estudar nesse primeiro roteiro as operações com os monômios. Vocês vão aprender, nesse primeiro momento, a adição e a subtração com monômios e depois com polinômios, tá bom? Então, isso é o que nós iremos estudar nesse roteiro de estudo que vocês estão iniciando hoje. Vamos testar? Vamos ver se vocês, vamos tentar associar o que nós comentamos com algumas situações. Nós falamos que a álgebra, ela é uma parte da matemática que ela se associa às situações do mundo real, né? Ela pode ser usada para representar modelos matemáticos. Então, vejam vocês aí um tipo de situação, né, que pode ser representada por um modelo matemático. Então, vejam aí. Um encanador cobra R$40 por visita, mais R$20 por hora de trabalho. Escreva uma expressão algébrica que represente o ganho do encanador para um número X de horas trabalhadas. Então, vejam vocês, se esse encanador trabalhar 1 hora, ele vai receber os R$40 pela taxa de visita, mais 20 vezes 1. Então, ele vai receber R$60. Se ele trabalhar 2 horas, ele vai receber R$40, mais 20 vezes 2 horas, vezes 2. Então, 40 mais 40, 80. E se ele trabalha X horas? Então, ele irá receber 40 mais 20 vezes X horas de trabalho. Então, esta sentença é um modelo matemático, é uma representação algébrica de uma situação, tá? 40 mais 20x, ok? Vamos ver mais uma outra situação, onde nós podemos também representar através de uma sentença algébrica.
A segunda situação nos disse assim: em um dia movimentado, um hotel recebe a cada hora o dobro de turistas que chegaram na hora anterior. Preocupado com a capacidade máxima do lugar, o gerente observou a ocupação desse hotel durante determinado período. Então vamos ver, né? O que ele tinha feito essa observação. Agora vamos ajudá-lo a registrar a observação que ele fez. Sendo X a quantidade de hóspedes que entraram na primeira hora, encontre a quantidade de turistas que entraram em cada uma das 6 primeiras horas. Então vejam só o que o enunciado nos diz. Ele nos diz que a cada hora chegava o dobro de turistas em relação à hora anterior. Então olha o que nós podemos escrever, né, desse enunciado aí. Na primeira hora chegaram X turistas. Na segunda hora vai chegar o dobro. Quem é o dobro de X? 2 vezes X. Na terceira hora vai chegar o dobro da hora anterior. O dobro de 2x, 2 vezes 2x, 4x. Na quarta hora vai chegar o dobro da hora anterior. 2 vezes 4x, 8x. E assim sucessivamente. Vejam só. Na quinta hora, 2 vezes 8x, 16x. E na sexta hora, 2 vezes 16x, 32x. Então, esta foi a observação que ele fez, né? Então, nós representamos aí, através de um modelo matemático, a quantidade de turistas observada em cada hora, né? De acordo com as informações do enunciado. Agora, olha o que nós vamos escrever. Um monômio que represente o total de turistas nesse período aí, nessas 6 horas. Então, como é que eu vou colocar o total? Quantos turistas já chegaram nessas 6 horas aí nesse hotel? Então, é só eu efetuar a soma, né, dessa quantidade. X mais 2x, mais 4x, mais 8x, mais 16x, mais 32x. Vai totalizar 63x. Então, esse é o monômio que vai indicar para mim a quantidade de turistas nesse hotel nas 6 primeiras horas. Agora olha aí, se o número inicial de turistas for 3, qual será o número total de turistas nesse período observado? Então agora, gente, é só trocar o x por 3. Se eu tenho 63x, 63 vezes 3, 189 turistas. O que nós fizemos aí foi calcular o valor numérico da expressão algébrica, ok? Bom, então eu espero que vocês tenham entendido, tá? As situações que foram apresentadas. Eu apresentei aqui para vocês uma introdução de tudo que vocês verão nesse capítulo do livro. Na sequência, vocês irão resolver as atividades na apostila e no caderno de atividades envolvendo, né, os monômios, a identificação de coeficiente, de parte literal, de termos que são semelhantes, de representação, e depois vocês irão começar a trabalhar com a adição e a subtração. Eu deixei algumas videoaulas para vocês envolvendo esse assunto. Eu espero que vocês assistam todas e eu espero que elas também possam ajudá-los na resolução das tarefas, ok? Eu vou me despedir aqui e até a nossa próxima aula. Bons estudos a todos vocês e fiquem com Deus.